Olá, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre fatoração de polinômios. Mas antes de falarmos de fatoração de polinômios, vamos relembrar o que é fatorar. Fatorar números. Vamos para fatorar números. Lembram que já estudaram fatoração? Pois é, o que é fatorar números? Fatorar um número é nada mais do que escrevê-lo na forma de produto, ou seja, na forma de multiplicação. Por exemplo, se eu quero fazer a fatoração do número 20, fatorar o número 20 é, primeiramente, fazer a decomposição desse 20. 20, ele é divisível por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, a forma fatorada desse 20 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 5, que eu posso escrever ainda como 2 ao quadrado vezes 5. Isto é fatorar número. E o que nós vamos abordar agora é a fatoração envolvendo os polinômios. Ou seja, é escrever essas expressões, esses polinômios, que são as expressões algébricas, na forma de multiplicação. Agora, quando se trata da fatoração de polinômios, o que vem ser essa fatoração? É escrever uma expressão, como eu falei anteriormente, uma expressão algébrica em forma de multiplicação, sendo que esses fatores são todos polinômios. A fatoração, nós vamos pegar uma expressão e vamos transformá-la, levá-la de volta a um produto. Por exemplo, 2xy. 2xy é o mesmo que 2 vezes x vezes y. Aqui eu tenho uma expressão algébrica, no caso aqui eu tenho um monômio. Agora, quando eu tenho aqui, ó, 2xy mais 2xz, aqui eu deixo de ter um monômio, aqui eu tenho um binômio. Dentro lá da classificação dos polinômios, eu tenho um binômio, que é uma expressão com dois termos, mas todos eles são polinômios. Aqui eu tenho 2xy mais 2xz. Dentro desses dois polinômios, o que é que eles têm em comum? Quando eu olho, eu vejo que o fator que eles têm em comum é quem? 2x. Não é? Então, o 2x é o fator que ele é comum aos dois termos, que ao escrever a forma fatorada, eu vou ter o quê? É o mesmo que multiplicar 2x vezes, 2xy dividido por 2x, sobrou y, mais 2xz dividido por 2x, sobrou z. Aqui eu tenho a forma fatorada
dessa expressão algébrica aqui. Quando eu pego essa expressão algébrica e transformo numa multiplicação, ó, aqui é uma multiplicação, 2x vezes. Esse 2x, ele ficou em evidência, ele ficou destacado, ele ficou fora. Se eu fizer de novo, eu vou encontrar o mesmo resultado. Se eu multiplicar 2x vezes y, eu vou ter 2xy. 2x vezes z, 2xz. Então, o que é a fatoração? É fazer o contrário, é transformar. No caso aqui eu tinha uma adição, eu transformei em uma multiplicação. A fatoração, casos, nós vamos fazer a abordagem em alguns deles. Então, nós iremos abordar o fator comum em evidência, a fatoração por agrupamento, o trinômio quadrado perfeito, a diferença de dois quadrados, soma de dois cubos e diferença de dois cubos. Nós iremos fazer uma pequena abordagem sobre cada um desses casos. Vamos ao primeiro caso. Ela tem, na verdade, uma classificação e ela apresenta fator comum em evidência. O nome, ele já diz assim muita coisa. Então, nesse tipo de fatoração, o que é que nós temos que fazer primeiramente? Determinar, aqui ó, fator comum. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Primeiramente, nós temos que determinar o elemento que será comum aos termos dados. Então, esse é o primeiro passo quando nós queremos determinar o fator comum de uma expressão, ou seja, colocar em evidência o fator comum. Quando nós fazemos isso, o que é que a gente acaba, como é que vai ficar? Nós vamos obter o quê? Obtém, quando a gente faz, encontra o termo que é comum, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma expressão essa que ela é obtida dividindo-se a expressão inicial pelo fator comum. Então, para colocar o fator, quando coloca-se o fator comum em evidência, o que é que se obtém? Uma expressão na qual o resultado será a divisão da expressão dada pelo fator comum. Vamos aos exemplos. Se eu tenho AB mais AC, aqui eu estou usando letras porque nós estamos trabalhando com expressões algébricas. Então, aqui, nesse primeiro exemplo, o que é que nós podemos perceber? O que nós temos uma adição e nós precisamos transformar essa adição em uma multiplicação. Para fazer isso, o que é que nós temos que fazer? Primeiramente, nós vamos identificar o fator que é comum. Por exemplo, A, B e AC. Quem é que é comum aos dois? É o A. Então, o A, ele é o fator comum aos dois termos. O A, ele vai ficar em evidência, ou seja, ele vai ficar fora. O 2, nós já sabemos que é um dos termos, é um dos fatores. Então, A vezes. Como é que eu faço para determinar os termos que estão aqui, que serão aqui dentro do parênteses? Nós vamos dividir cada termo da expressão algébrica dada pelo fator comum. AB dividido por A, que é o mesmo que AB dividido por A. Quando eu divido AB por A, lembrando lá das propriedades da potência, ó, quando é divisão de mesma base, 1 menos 1, 0. Então, aqui, ó,
A dividido por A, sobrou B, mais. Vou fazer o mesmo para determinar o outro termo. AC dividido por A. AC dividido por A é o mesmo que, ó, AC dividido por A. Quando eu simplifico, ó, divide um pelo outro, sobrou o quê? Sobrou o C. Daqui sobrou o B e aqui sobrou o C. Então, a forma fatorada da expressão AB mais AC é igual a A vezes B mais C, pois se multiplicar A vezes B, AB, A vezes C, AC, ok? Vamos a mais um exemplo. Se eu tenho a seguinte expressão, vamos complicar um pouquinho mais agora. Eu tenho x ao quadrado mais 2x. Nessa expressão aqui, quem é o fator comum aos dois termos? É o, vamos colocar aqui do lado, é o x. O que é que nós vamos fazer? Essas continhas que eu estou fazendo aqui pode ser feito mentalmente e pode ser feito também de lado e coloca-se só o resultado da expressão. Então, x ao quadrado dividido por x, ó, x ao quadrado dividido por x, ó. Lembrando lá, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai. 2 menos 1, sobrou x. Então, ó, x ao quadrado dividido por x, x, mais 2x dividido por x, ó, 2, não tem coeficiente numérico para dividir aqui. X dividido por x, sobrou 2. Então, mais 2. Então, a forma fatorada de x ao quadrado mais 2x é x vezes x mais 2. Vamos a mais um exemplo. Vou colocar aqui do lado. Eu tenho, por exemplo, vamos fazer um pouquinho agora mais complicado. 6x ao cubo menos 12a ao quadrado. Olha só, há situações em que o fator comum é uma parte literal. No caso, é uma letra. Há outras situações em que, como por exemplo, aqui o fator comum não vai ser uma letra, e sim um número, um coeficiente numérico. Então, aqui, ó, 6 e 12. Qual é o maior fator comum? Busca-se o maior, que é melhor. Quem é o maior? Qual é, na verdade, o maior número que divide 6 e 12? É o 6. Então, 6, ele vai ficar em evidência. E nós vamos dividir cada termo desse polinômio por 6 e o resultado colocar dentro do parênteses. Então, como é que vai ficar? Ficará assim, ó. Vou fazer a continha aqui embaixo, ó. 6x ao cubo dividido por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. Sobrou quem? X ao cubo. Esse x ao cubo, ele vem bem pra cá, ó. X ao cubo. 6x ao cubo dividido por 6, sobrou x ao cubo, menos. Agora, eu vou dividir esse outro termo aqui também pelo fator que está em evidência. Então, vai ficar, ó, 12a ao quadrado dividido por 6. Que é que nós vamos ter, ó, 12 dividido por 6. Aqui nós temos uma fração aparente, onde o numerador é múltiplo do denominador. Então, 12 dividido por 6, 2. E repete o a ao quadrado.
Então, ó, 12A ao quadrado dividido por 6, 2A ao quadrado. Então, 6 vezes x ao cubo menos 2A ao quadrado é a forma fatorada de 6x ao cubo menos 12A ao quadrado. Vamos a mais um exemplo. Olha só, por exemplo, se eu tenho aqui só mais um exemplo. 3xy, o x ao quadrado, y, menos 9xy, o y que está ao quadrado. Então, como é que nós vamos ter? Olha, e também há situações em que o fator comum, ele é tanto uma letra quanto um número. Pode ser uma letra e um número juntos. Então, quem é o fator comum entre 3 e 9? Vai ser 3. Entre x ao quadrado e x. X, porque x ele cabe em x ao quadrado. Y e y ao quadrado. Y. Então, aqui, ó, 3xy é o fator comum, porque 3xy, ele pode dividir 3x ao quadrado y, e ele também divide 9xy ao quadrado. Então, vamos lá, ó. 3x ao quadrado y dividido por 3xy, sobrou x, porque, ó, 3 por 3, 1. X ao quadrado por x, sobrou 1x. Y por y, desaparece. Menos 9 dividido por 3, 3. X por x vai desaparecer. Y ao quadrado por y, vai sobrar y. Portanto, essa aqui é a forma fatorada que foi feito de 3x ao quadrado, y menos 9x, y ao quadrado. Então, colocar o fator comum em evidência é buscar um número o qual divida todos os termos da expressão dada. Vamos agora ao segundo caso. Fatoração por agrupamento. Esse tipo de fatoração é nada mais do que uma recorrência do fator comum em evidência. A gente acaba voltando a colocar o termo em evidência. Mas, primeiramente, nesse tipo de fatoração, inicialmente, nós vamos fazer a fatoração por evidência e depois nós vamos fazer o agrupamento dos termos de acordo com o termo que ficou em evidência. Vamos aos exemplos para facilitar o entendimento. Veja só, eu tenho AX mais AY mais BX mais BY. Aqui eu não tenho um fator que seja comum a todos os termos. Então, quando nós temos essa situação, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar, nós vamos, na verdade, fatorar por grupos. Geralmente são grupos de 2 em 2. Ó, aqui eu tenho um termo que é comum, que é o A, e aqui eu tenho outro termo comum, que é o B. Então, vamos à fatoração. Primeiramente, nós vamos colocar em evidência, por isso aqui é uma recorrência a fatoração por fator comum em evidência. Então, coloca-se, ó, que é o fator comum A. Olha só, AX dividido por A, sobrou X, mais AY dividido por A, sobrou Y, mais
Aqui, quem é o fator comum? É o B. É o mesmo procedimento. BX dividido por B sobrou X, mais BY dividido por B sobrou Y. Aqui, nós temos a primeira parte de nossa fatoração. Agora, olhando essa soma, porque aqui é uma soma, né? Quem é que é o fator comum? Quem é o termo que é comum aos dois? É o x mais y. X mais y agora é que é o fator comum desta expressão. Então, vai ficar x mais y, que é o fator comum aos dois termos, multiplicado pelos fatores externos. Então, vai ficar A, aqui é mais esse outro termo, esse outro fator que acompanhou o x mais y, mais B. Então, quando nós vamos fatorar por agrupamento, primeiramente, nós vamos colocar em evidência o termo comum. Após colocar em evidência esses termos comuns por grupo, nós vamos fazer a fatoração de novo. É colocado de novo em evidência, como foi feito nesse caso aqui assim. Vamos a mais um caso. Por exemplo, se eu tenho 6A mais 6B mais XA mais XB. Aqui de novo eu tenho dois grupos, né? Dá pra ver que nós vamos fazer a fatoração de dois grupos. Então, primeiramente, quem é o fator comum entre 6A e 6B? 6. Divide as expressões dadas pelo fator comum. 6A dividido por 6A mais 6B dividido por 6B mais o mesmo procedimento. Vamos buscar o fator comum, aqui no caso é o X. XA dividido por X sobrou A, mais XB dividido por X sobrou B. Fizemos a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Agora, quem é o fator comum? O fator comum é o A mais B, né? Que ele está repetido nas duas multiplicações. Porque, ó, aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho outra. Não aparece aí o vezes, mas são duas multiplicações. Então, nós vamos ter o quê? Olha só. Primeiramente, o fator comum, ó, quem é? A mais B. Ele fica em evidência. Ele é o primeirinho que aparece. Depois, nós vamos... O outro parêntese, os elementos que ficam no outro parêntese, são os fatores externos. Então, vai ficar, ó, 6 mais X. Se nós fizermos a multiplicação desses termos, nós vamos encontrar essa mesma expressão algébrica aqui acima. Olha só, ainda há outra situação que merece ser mencionada. É quando nós temos uma expressão algébrica em que os termos eles não estão agrupados de forma que possa ser feita a fatoração. Por exemplo, esses dois termos eu não tenho fator comum. Esses dois eu também não tenho. Eu só tenho aqui no meio esses dois termos que são comuns. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeiramente, agrupar os termos para, em seguida, fazer a fatoração. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado menos ax. E agora vai ficar mais xy menos AY. Agora sim, eu tenho os termos agrupados e será possível fazer a fatoração. Primeiramente, quem é o fator comum a x ao quadrado e a x? O fator comum será x. X
x ao quadrado dividido por x, x, menos ax dividido por x, a, mais, agora, o outro grupo, ó, o fator comum é o y, então vai ficar, ó, xy dividido por y, sobrou x, menos AY dividido por Y, sobrou A. Agora sim, eu tenho o fator comum em evidência, que no caso aqui é o x menos A. Coloca-se em evidência x menos A multiplicado pelos fatores externos, x mais y. Olha só, aqui nós temos diferença entre dois quadrados. Aqui nós vamos recair lá no produto notável. Aqui nós vamos voltar ao produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, é diferença entre dois quadrados. Então, o que vem ser a diferença entre dois quadrados? Como é que nós fazemos para determinar os produtos que resultaram nessa diferença? O que é que nós temos que fazer então? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos aplicar a raiz quadrada entre esses elementos, né? Que são dois quadrados. Então, nós vamos aplicar a raiz quadrada e o valor resultante dessas raízes formará uma multiplicação onde esses dois termos que são binômios, eles irão resultar no produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, se eu tenho 4x ao quadrado menos 9, 4x ao quadrado menos 9. Como eu falei para vocês, nós vamos ter que aplicar nesse tipo de fatoração a raiz quadrada dos dois termos. Então, é o mesmo que, ó, a raiz quadrada de 4x ao quadrado e a raiz quadrada de 9. Veja só. Quem é a raiz quadrada de 4x ao quadrado? 2x. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Como eu falei, a forma fatorada será o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vai ser o que, ó? 2x mais 3 multiplicado por 2x menos 3. Se eu multiplicar 2x mais 3 por 2x menos 3, eu vou obter quem? 4x ao quadrado menos 9, pois o produto da soma pela diferença de dois termos é igual a quem? Ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, como nós vimos quando estávamos trabalhando com polinômios, com produtos notáveis. Vamos a mais um exemplo. Veja só, se nós temos, por exemplo, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos extrair a raiz quadrada dos dois termos, ó, raiz quadrada de x ao quadrado menos a raiz quadrada de y ao quadrado. Raiz quadrada de x, x. Raiz quadrada de y, y. Então, quem vai ser a forma fatorada? Vai ser x mais y multiplicado por x menos y.
Vamos a mais um exemplo. Por exemplo, se eu tenho 4m² menos x². Primeiramente, extrair a raiz quadrada dos dois termos. Então, vai ficar, ó, raiz quadrada de 4m² e raiz quadrada de x². Obtém-se o resultado. Raiz quadrada de 4, 2. De m², m. De x², x. Agora, depois de extraído as raízes, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos pegar os resultados, as raízes, e transformá-las num produto da soma pela diferença. Nós vamos ter o que, ó? 2m mais x multiplicado por 2m menos x. Sempre que nós tivermos uma diferença entre dois quadrados, para nós determinarmos a forma fatorada, basta pegar e extrair as raízes dos dois fatores. Vamos fazer só mais um. Raiz... Opa! Eu coloquei, é logo colocar. Então, aqui é 36a² b² menos 16. Então, vai ser o que? A raiz quadrada de 36a² b² e a raiz quadrada de 16. Eu já queria me antecipar. Então, vamos lá. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos extrair as duas raízes e o resultado nós vamos transformá-los num produto da soma pela diferença. Raiz quadrada de 36, 6. De raiz quadrada de a², a. De b², b. De 16, 4. Então, vai ficar 6ab mais 4 multiplicado por 6ab menos 4, ok?